E aí, galera do oitavo ano, né, dos oitavos anos do Sânico Teles, PET 7, semana 4. Pessoal, o tema dessa semana dá continuidade à história dos Estados Unidos. E o tema especificamente é o imperialismo norte-americano na América Latina. Então, os Estados Unidos foram, né, o primeiro país a conquistar a independência, a formar-se como uma nação, porque a América era até o final do século XVIII era uma região formada por colônias, ou seja, por territórios dominados por outras nações, inclusive os Estados Unidos. Mas eles conseguem a sua independência no final do século XVIII, dali se transformam num país livre, servindo até de modelo para as demais regiões da América Latina. O que nós chamamos de América Latina? Todos os países que falavam o português e o espanhol, as línguas que descendiam do latim, tá? Mais especificamente, os países que tinham uma origem, uma influência romana muito grande. Não que a Inglaterra não tenha tido a influência romana, a Inglaterra também foi, o inglês é uma língua que tem uma influência latina, mas menor do que o português e o espanhol. E a Inglaterra também foi uma região dominada pelos romanos, mas Portugal e Espanha tiveram uma influência da cultura romana muito mais forte do que os ingleses, certo? Embora, como eu disse, os ingleses também foram dominados por Roma. Mas a língua portuguesa e a língua espanhola são muito parecidas, né? Tem uma semelhança. É fácil você entender um espanhol, é mais fácil um espanhol entender o português. O inglês já é totalmente diferente, ele tem uma estrutura fonética e de ortográfica completamente diferente. Então, a América, de uma certa forma, ela ficou meio que dividida entre a América anglo-saxônica, né, a América do Norte, toda formada pelos Estados Unidos, poderoso, rico, e a América Latina, né, os países de língua hispano-portuguesa e que geralmente não tinham o mesmo grau de desenvolvimento que os Estados Unidos. Então, depois da independência, os Estados Unidos não se entendem muito bem ainda, né? Há diferenças muito grandes, diferenças gritantes dentro do país, entre o norte e o sul do país, que leva a uma guerra, que foi o assunto da última semana, essa guerra de secessão, né? Essa guerra de separação, essa guerra civil, e no final o norte sai vitorioso e os Estados Unidos mantém-se unido e se transforma numa grande potência econômica e militar. E como uma grande potência econômica e militar, passa a exercer também, passa a querer dominar e a influenciar outras partes do mundo. E a primeira região que eles passam a influenciar é justamente a América Latina. Então, uma das coisas que os americanos vão fazer vai ser criar a famosa doutrina Monroe, na qual eles defendem, né, que a América para os americanos, a América no sentido de continente. Então, os Estados Unidos se prontifica a defender os países que foram se formando aqui na América Latina contra uma possível futura dominação europeia. Né? Os Estados Unidos se põem na condição de o grande defensor do continente americano contra a dominação espanhola. Então tem um texto muito legal que fala dessa formação, dessa influência que os Estados Unidos passa a exercer sobre a América. E aí as 3 questões que se seguem são basicamente em cima desse texto que fala, né, de como os Estados Unidos foi influenciando política e economicamente e culturalmente a América Latina, com sua música, com seus filmes, com sua comida, eles foram, com suas roupas, eles foram fazendo a América Latina e depois o resto do mundo a viverem muito parecidos com eles. Porque se você passa a viver
de uma forma parecida, você passa a ter as mesmas necessidades e, consequentemente, vai comprar os produtos que eles produzem e eles vão lucrar ainda mais. Não por menos, né? Grande parte das multinacionais que começam a vir a serem criadas, a virem a ser abertas aqui na América Latina, eram de origem norte-americana no século XIX, primeira metade do século XX, o século XX de um modo geral, segunda metade, após a Guerra de Secessão até após a Segunda Guerra Mundial, no século XX, praticamente as grandes indústrias que existiam aqui no Brasil, na Argentina, no México, em vários países da América Latina, eram filiais norte-americanas, certo? Então, uma semana bem tranquila, bem light mesmo, e facinho é basicamente interpretar o texto que fala desse imperialismo. Por que ele usa o termo imperialismo, pessoal? Imperialismo é o ato de imperar. O que é o ato de imperar? É o ato de dominar, é o ato de se impor, de influenciar, de manipular. Foi o que os Estados Unidos fizeram com a América Latina, em alguns países mais, outros menos. No texto eles citam até o exemplo de Cuba, vale prestar bastante atenção, tá joia? Cuba que depois se revolta, né, se rebela contra os Estados Unidos numa revolução em 1959, que acaba culminando com a implantação de um regime comunista aliado à antiga União Soviética, que corresponde hoje à Rússia, e que se torna assim um grande desafeto dos norte-americanos. Muito bem, pessoal. Com esse assunto, com esse imperialismo, né, com essa influência, esse domínio que os americanos passam a exercer sobre a América Latina, nós encerramos o PET 7. Ficamos agora, então, no aguardo do PET 8. Um forte abraço e até mais.